Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 41 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso assunto sobre economia de energia elétrica. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o PROCEL, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Eu tenho certeza que vocês já viram o selo do PROCEL, talvez não saibam identificar o que ele significa, mas vocês já ouviram sobre ele, o selo principalmente dele. Nós vamos falar sobre o incentivo à inovação e à pesquisa científica, qual a importância de sempre estar inovando, de sempre estar pesquisando novas formas de energia, novas fontes renováveis, principalmente de energia. E nós vamos falar sobre atitudes diárias que podem reduzir o consumo de energia elétrica. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: identificar algumas atitudes diárias que todos devemos ter para reduzir o consumo de energia elétrica, conhecer o PROCEL e discutir a importância do pensamento crítico e científico para o desenvolvimento da sustentabilidade. Por que nós devemos ter esse pensamento crítico, o pensamento científico e como ele vai promover o desenvolvimento da sustentabilidade? Lembrando que sustentabilidade é utilizar os recursos naturais, sim, mas preservar eles para as futuras gerações, para que elas também possam utilizar desses recursos naturais que nós temos hoje. Legal? Então, para isso, para a nossa aula de hoje, preciso que vocês tenham o caderno e o penal de vocês, façam as anotações das curiosidades, das definições, dos conceitos, do que é o PROCEL, qual o papel dele na nossa economia, na nossa sustentabilidade aqui no Brasil. E eu quero que vocês, com essas anotações, vocês respondam os nossos exercícios no final dessa aula, porque eu tenho certeza que essas anotações vão auxiliar vocês e assim vocês vão relacionando a importância dessas anotações para um futuro, quando vocês forem relembrar desse conteúdo que foi trabalhado na aula de hoje, tá certo? Vamos começar então nossa aula de hoje. PROCEL, Programa do PROCEL, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. É um programa de governo instituído em 30 de dezembro de 1985 para promover o uso eficiente de energia elétrica e combater o seu desperdício. Promover o uso eficiente de energia elétrica e combater o desperdício dela. As ações do PROCEL contribuem para o aumento da eficiência dos bens e serviços, para o desenvolvimento de hábitos e conhecimentos sobre o consumo eficiente de energia, colaborando para um Brasil mais sustentável. Então, os pequenos atos do PROCEL, eles vão contribuir para o aumento da eficiência dos bens e dos serviços, dos equipamentos eletrônicos. Quanto mais competição existir entre os equipamentos eletrônicos, graças à sua eficiência energética, que nós falamos na aula passada, maiores vão ser os equipamentos produzidos com uma melhor eficiência energética, maior quantidade dos equipamentos produzidos com melhor eficiência energética, e assim essa competição vai gerando, inovando os conhecimentos científicos, a eficiência da energia, a ponto de nós gastarmos cada vez menos energia elétrica para lavar uma roupa, por exemplo, ou assistir uma televisão. Essa é a ideia, gerar essa competição para que as empresas tentem criar um aparelho cada vez mais eficiente energeticamente falando. Uma das ações promovidas por esse programa consiste na identificação dos equipamentos elétricos com selo PROCEL, classificando-os utilizando letras do alfabeto de acordo com a sua eficiência, sendo o equipamento mais eficiente aquele indicado pela letra A. Vocês já devem ter visto esse selo do PROCEL, e ele diz que esse produto consome menos energia. Então, os equipamentos querem ter, as grandes empresas querem ter esse selo nos seus eletroeletrônicos.
Por quê? Porque chama mais a atenção do público. Isso é uma jogada de marketing, mas, enfim, isso colabora com a sustentabilidade. E quanto mais próximo da letra A o equipamento for, menor é o consumo de energia dele. Ou melhor, mais eficiente é ele na realização de uma atividade diária ou de um trabalho. Por exemplo, para lavar uma roupa, quanto mais próximo do a máquina vai lavar a roupa como qualquer outra, mas quanto mais próximo do A, menor a quantidade de energia elétrica que vai gastar. Quanto mais próximo do E, por exemplo, maior a quantidade de energia elétrica que esse equipamento vai gastar. E os consumidores querem equipamentos que gastem menos energia. E, consequentemente, então, as grandes empresas que constroem esses equipamentos, elas vão querer equipamentos mais eficientes também, porque são os que mais saem do mercado, os que mais são vendidos. Esse selo visa levar o consumidor à escolha de um equipamento mais eficiente, assim como incentivar os fabricantes a produzirem equipamentos com gasto reduzido de energia elétrica. Então, leva os fabricantes a produzir equipamentos com gasto reduzido, com uma maior eficiência elétrica. Aí nós temos também alguns hábitos diários. Além da escolha de equipamentos elétricos, outra maneira de realizar um consumo sustentável de energia elétrica é ter ações pessoais que evitem o desperdício e garantam a redução de consumo em nosso cotidiano. Então, o objetivo é reduzir o consumo de energia elétrica no nosso cotidiano. Quais são as ações que nós podemos tomar no nosso dia a dia que garantem essa redução no consumo da energia elétrica? Apagar as luzes, não usar o ar-condicionado direto, ou se usar numa temperatura mais próxima da normal, do ambiente. Cuidados com o chuveiro e com as tomadas, a gente vai discutir um pouquinho sobre cada um deles. Nós podemos ter como hábitos diários, então, nos aparelhos em que há necessidade, faça o degelo periodicamente, evitando o acúmulo de camadas de gelo no congelador. Nós estamos falando sobre geladeiras, então, ou congeladores. Tem congeladores mais antigos, principalmente, que eles não degelam sozinho. Então, o congelador ele vai acumulando uma quantidade de gelo. Nesses aparelhos, nós devemos periodicamente, uma vez por mês, pelo menos, realizar o degelo dele. Por quê? Se você acumula gelo, uma grande quantidade, impede a circulação do ar e isso dificulta o funcionamento da geladeira. Consequentemente, vai gastar mais energia para ela gelar toda essa quantidade de gelo que tem lá dentro. Evite abrir a porta da geladeira constantemente e deixá-la aberta por muito tempo. Cada vez que você abre a porta da geladeira, uma corrente de ar quente entra nela. E, consequentemente, o motor da geladeira precisa funcionar, ela precisa funcionar para reduzir essa temperatura novamente. Então, tem um gasto de energia para acontecer isso. Não coloque alimentos quentes dentro da geladeira. A mesma ideia, se colocou alimento quente, vai aquecer o ar lá dentro e a geladeira vai precisar gastar uma quantidade maior de energia para baixar a tua temperatura novamente. Mantenha a borracha de vedação da porta da geladeira em boa qualidade. A ideia é a mesma, a borrachinha de vedação impede que o ar entre na geladeira. Se ela está gasta, tem um buraco, uma fresta, enfim, o ar quente vai entrar e, consequentemente, vamos ter um gasto maior de energia elétrica. Durante o banho, desligue o chuveiro sempre que possível, principalmente quando estiver se ensaboando. Chuveiro junto com a geladeira, é um dos maiores consumidores de energia elétrica nas nossas casas. Então, sempre que possível, desligue o chuveiro. A água, ele não vai esquentar a água, não vai precisar ter esse gasto de energia aquecendo a água, que é uma grande quantidade de água, você vai estar economizando a energia elétrica. Tomar banhos rápidos, a mesma ideia, você toma banho rápido,
o chuveiro precisa aquecer uma quantidade menor de água, consequentemente vai gastar menos energia. E sempre que possível, utilize o chuveiro com a chave seletora na menor potência ou mesmo desligada. Quanto maior a potência do chuveiro, maior é o gasto de energia por ele. Se ele está na menor potência ou desligado, o consumo de energia vai ser mínimo ou nenhum quando ele estiver desligado, certo? Com relação às máquinas de lavar e o ferro de passar roupa, espere acumular uma grande quantidade de roupas para utilizar a máquina de lavar e o ferro de passar, evitando ligar constantemente esses equipamentos. A máquina de lavar, justamente porque ela comporta uma grande quantidade de roupas e o ciclo dela vai gastar X quantidade de energia. Se ela tiver pela metade, se ela tiver cheia, ela vai gastar essa mesma quantidade de energia sempre. Então, você enchendo a máquina, você acaba economizando energia porque vai estar lavando uma quantidade maior de roupas. Com relação ao ferro de passar roupas, para você aquecer aquela barra de ferro que tem no ferro de passar roupas, você vai gastar uma grande quantidade de energia elétrica. E se você liga o ferro, desliga o ferro para passar outra roupa, liga ele de novo no outro dia, você vai gastando sempre uma grande quantidade de energia para aquecer o ferro de passar roupas. Se você deixa ele ligado, aquecer uma vez, deixa ele ligado e passa toda a roupa de uma única vez, essa energia, depois de aquecida a placa de ferro, ela vai sendo menor. Mantenha a televisão ligada apenas quando estiver realmente assistindo. Se você não está assistindo, não tem por que a televisão estar ligada e não tem por que gastar energia com ela, certo? Não deixe o aparelho ligado por muito tempo. Conforme o tempo vai passando, ela vai aquecendo e isso vai gastando energia também. Evite cochilar assistindo televisão, justamente porque você vai estar dormindo. Segue lá para a primeira ideia. Você vai estar dormindo e não vai estar assistindo TV. E não deixe aparelhos desligados em modo de espera, tal do standby. Isso vale para todos os aparelhos que possuem essa opção. O standby, apesar de gastar bem menos energia, ele ainda gasta energia elétrica. Evite acender lâmpadas durante o dia, aproveite ao máximo a iluminação natural. Isso vale para as nossas escolas, para as nossas casas. Quanto mais janelas tiverem na nossa residência, melhor, porque a iluminação natural vai conseguir iluminar o ambiente com melhor qualidade. Não vamos precisar gastar com as lâmpadas. Não deixe lâmpadas acesas em cômodos que não estão sendo utilizados. Opte por lâmpadas mais eficientes que proporcionam a mesma iluminação com menor consumo, como as lâmpadas fluorescentes ou as lâmpadas de LED. A gente comentou na aula passada, as lâmpadas incandescentes, elas precisam aquecer para iluminar. As fluorescentes e as LED usam outro sistema que não precisam aquecer. Ou seja, toda a energia elétrica vai ser transformada em energia luminosa. Sendo assim, vai consumir uma menor quantidade de energia. Aí nós temos a ideia do pensamento crítico, do pensamento sustentável, do pensamento do desenvolvimento científico. No ano de 2001, o mecânico brasileiro Alfredo Moser observou uma garrafa plástica sobre uma mesa na qual a água em seu interior refletia intensamente a luz do sol e parecia brilhar. Moser, então, ficou curioso em saber se haveria alguma maneira de aquela garrafa brilhante iluminar um ambiente. Inspirado por sua própria curiosidade e de maneira criativa e simples, Moser teve a seguinte ideia: quebrar um pedaço da telha da sua oficina, na qual ele trabalhava, encaixar uma garrafa PET com água e vedar o restante da abertura, criando assim a lâmpada de Moser. Uma ideia simples, uma observação do dia a dia. Uma garrafa PET que, quando recebia a luz do sol, brilhava, porque tinha água dentro dela. Com essa única visão, o Moser foi capaz de criar
de pensar como utilizar aquela garrafa d'água de maneira sustentável. Aí ele instalou várias garrafas d'água na sua oficina, no teto, no telhado da sua oficina, e elas passaram a utilizar a luz solar para iluminar o interior da oficina. Prático, uma maneira prática de utilizar a garrafa d'água como uma lâmpada eficiente, ilumina consideravelmente bem, e ecológica, vai estar realizando a reciclagem desse material sem gastar energia elétrica. Devido à sua simplicidade e eficiência, essa invenção se espalhou pelo mundo. Dependendo do horário do dia e da quantidade de luz solar, a lâmpada de Moser equivale a uma lâmpada elétrica com potência de 60 watts. Essas lâmpadas que nós temos nas nossas casas, fornecendo luz para pessoas que não possuem acesso à energia elétrica, além de auxiliar na redução do seu consumo. Atualmente, além de usada no Brasil, essa lâmpada também é utilizada por algumas pessoas na Ásia e na África. Eu quero que vocês, com essa ideia, com essa ideia de Moser, que vocês reflitam na casa de vocês e levem em consideração para o resto da vida que nós não precisamos ter um estudo muito aprofundado, nós não precisamos ter dinheiro, nós não precisamos para fazer invenções científicas, para realizar experimentos e pensar de maneira sustentável. Com uma simples garrafa d'água, garrafa de PET cheia de água, o Moser foi capaz de criar uma lâmpada, que para nós que utilizamos essas lâmpadas diariamente, pode parecer meio ruim, mas para as pessoas que não têm energia elétrica ou para aquelas que vivem uma situação bem precária, são maneiras de iluminar a sua casa. Então, são ideias que movem o mundo, são ideias que sustentáveis dessa maneira, que desenvolvem o conhecimento científico, que desenvolvem a ciência. Então, nós não precisamos de grandes recursos financeiros para ter uma ideia, para ter uma inspiração. A natureza está aí para nos inspirar. No nosso dia a dia, basta a gente olhar com olhos científicos, com olhos atentos e curiosos e imaginar como nós podemos utilizar aquela situação do nosso dia a dia a nosso favor. Tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.